Roberto Trigo, Simone, Monini, grande responsabilidade de vocês, não é? De manter também para nós essa imagem, não é? Mas nós louvamos a Deus pela sua família mesmo, pela vida de Paulo. A minha oração é que Deus mantenha sobre esse menino essa visão que ele tem, esse compromisso que ele tem, para que ele cresça nesse caminho firmado no Senhor. E assim abençoe também os nossos filhos, todas as crianças da igreja, para que cresçam amando o Senhor. Eu quero aproveitar esse instante e mandar um abraço, já que nós não estamos só aqui. Eu tenho uma fotografia de uma irmã nossa, deitada em sua cama, se restabelecendo, e diante do computador, participando do culto dessa manhã. E nos momentos de oração, ela participa da oração, ouve a mensagem, canta conosco. Só não vem dar oferta, porque não tem condição. Mas participando do culto, assim como nós estamos aqui. Nosso abraço, nossa irmã Maria José Veloso. E como esta irmã, tantas pessoas estão ligadas, com certeza, participando deste momento de culto na presença do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 13. E vou partilhar com você versos 31 e 32. Mais uma parábola contada por Jesus. A parábola do grão de mostarda, que diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Amém. Olha, queridos, essa iniciativa de estudar as parábolas está enchendo meu coração de uma alegria que vocês não podem imaginar. Pelas muitas razões, algumas eu contei domingo passado, outras eu vou contar no decorrer das experiências dominicais. Tanto o conteúdo, quanto a didática de Jesus. A visão que ele tinha das coisas. A visão do reino de Deus e a visão do cotidiano. De estar ligado às pessoas e às coisas peculiares ao seu povo. Isso é uma mensagem que todo pregador precisa entender. Nenhum missionário pode ir ao campo, seja longe, seja perto, sem essa noção da afinidade com o seu povo. Jesus veio e encarnou, mas a encarnação do Verbo não foi só física. Ele viveu como um judeu, na forma mais entranhada que ele pôde viver.
E sabemos que isso foi para que ele fosse, como é, o melhor dos advogados, que hoje intercede por nós, dizendo ao Pai: meu Pai, eu sei o que é isso. Eu vivi isso. Eu sei o que eles estão passando. E esse entranhado, ou entranhada experiência com os seus, vaza para as palavras, para o comportamento e para essa visão que ele tinha do cotidiano. E isso encanta o meu coração e me inspira a olhar direito a nossa vida, a forma como as pessoas vivem, andam, se relacionam, sofrem, sorriem, como vivem os nossos. Eu me lembro que no seminário, uma das coisas me apavorava. Eu pensava comigo mesmo: como é que vai ser quando eu assumir o ministério da palavra e ter que pregar todo domingo e outros dias da semana? E me desesperava quando eu começava a preparar uma mensagem e levava tanto tempo para prepará-la. E eu dizia: meu Deus, como é que vai ser isso a vida toda? E um dos meus mestres, usado por Deus para me encorajar, ele disse: você vai ver uma coisa muito prática no seu ministério. Quanto mais você se relaciona com a igreja, as mensagens vão fluir naturalmente. Fruto do envolvimento, do conhecimento com as ovelhas, do conhecimento com a lida de cada um dos irmãos, tudo isso vai se transformar naturalmente em mensagem. Não se preocupe com isso. E ele tinha inteira razão. Eu digo aos irmãos que se eu tiver que pregar 10 vezes no dia, não vai faltar mensagem, porque Deus dá semente ao que semeia. Você abre a mão, põe no solo, e a mão já está cheia de novo. E às vezes eu tenho que me conter, porque é tanta coisa para falar. Isso é envolvimento, e isso eu vejo na vida de Jesus, isso me inspira. E essa parábola, ela está ligada, associada à parábola do fermento também, que eu não li, mas o conteúdo é o mesmo. Ele continua dizendo: outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. A ideia é a mesma, mas eu vou me ater ao grão de mostarda. E vou entrar direto agora na parábola. Do ponto de vista da botânica, o grão de mostarda não é o menor dos grãos, a menor semente. Jesus usou essa expressão para os judeus por causa de um adágio, de um ditado popular que eles conheciam muito bem e usavam para ilustrar sempre algo muito pequeno. Quando eles queriam fazer referência a algo pequeno, eles diziam, como um grão de mostarda. Então Jesus usou uma palavra deles mesmos, muito própria, muito conhecida entre eles. Embora a semente da mostarda que dá o arbusto e essa pequena árvore não seja de fato a menor das sementes. Quando ele usa a expressão, um homem tomou, plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor das sementes e crescida é maior que as hortaliças e se faz árvore. Não é uma árvore. Essa árvore é em relação às hortaliças, em relação aos arbustos. Ela fica uma planta maior do que as demais plantas arbustivas, rasteiras. Ela fica na altura de um homem, sei lá, 1,80 m,
1,90 m, que comparado às outras é realmente muito grande. É uma árvore ao ponto de aves virem aninhar-se nos seus ramos. A ideia aqui não é literalmente uma semente minúscula que tem que ser vista com uma lente, com uma lupa, e que dá uma árvore gigantesca. Não é a proporção. O que está em foco aqui é o milagre, é o mistério da reprodução e do desenvolvimento. E eu vou falar com vocês nesta manhã sobre duas coisas. São dois aspectos dessa parábola. O primeiro deles é o aspecto que fala do mistério que envolve o reino de Deus. Mistério associado à germinação. No caso da semente, e da fecundação, no caso da mulher, que é a pergunta de Deus a Jó. Jó, porventura você sabe como se forma no ventre materno uma criança? E Jó, calado, estava, calado ficou. Ninguém sabe como se dá esse processo. A ciência não pode reproduzir um grão, nem fazer um grão germinar. Esse é um segredo da vida. Esse é um segredo de Deus. O que nós podemos fazer é tomar esse grão que Deus fez, colocá-lo em ambientes e reproduzir o ambiente deles, para que então ele ocorra, ele proceda. Aquilo que o homem não sabe como é que acontece. É um mistério. É uma obra extraordinária de Deus. É algo que foge ao raciocínio, ao entendimento humano. Existem todas as teorias, mas não a forma como acontece. É obra de Deus. E o que o texto está dizendo é que o reino de Deus é como uma semente. Que sem que nós saibamos como se procede, acontece. Procede. Venha a acontecer. É o mistério do reino de Deus. Deixe eu aproveitar esse momento e falar para você o que é que significa o reino de Deus. Eu não sei o que é que passa em sua mente quando você ouve a expressão o reino de Deus. Mas o reino de Deus é a vida do crente. O reino de Deus são as coisas de Deus. É o Evangelho. É o nosso dia a dia. Vou dar duas razões para isso bíblicas. A primeira delas, o Senhor Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós. Esse processo de santificação que é chamado de novo nascimento e que continua agindo na vida do crente. Isso é o reino de Deus. Está dentro de nós. Não é um espaço físico. É a vida de Deus que se processa dentro do crente. Outra razão para você entender isso é o que o apóstolo João escreve às igrejas e diz assim: ora, aquele que nasce de Deus, nasceu de Deus, não pode viver pecando,
Porque o que está dentro dele é a divina semente. Que divina semente é essa? Ele está se referindo ao Evangelho, que ao mesmo tempo é o reino de Deus, que é chegado até nós. O que é que isso tudo ilustra nesse primeiro ponto que estou tratando com vocês? É que a vida do crente é um mistério constante. É uma ação sobrenatural de Deus. Que vem, que toma iniciativa, que invade o ser, domina as faculdades, e controla a nossa vida, de dentro para fora. Como uma semente que nasce e de repente se transforma e produz alguma coisa extraordinária. É aquela pessoa indiferente ao Evangelho, ausente às coisas de Deus, que é chamado na Bíblia de o homem natural. E, humanamente falando, do nada, de repente, ele se sente tocado, que é uma palavra nossa. Aquele toque é a ação do Espírito Santo, é quando a semente no solo germina. Ali se dá o processo do novo nascimento. Ali está uma nova planta, uma nova criatura, que vai se desenvolver. Há um crescimento previsto ali. E tudo misterioso. É obra de Deus. É uma ação de Deus. Quando uma pessoa compreende o Evangelho, acolhe o Evangelho, recebe a palavra de Deus, dizemos que ele nasceu de novo. A semente brotou. Um milagre aconteceu. Não foi nada natural, não foi um entendimento que a pessoa teve. Não foi um raciocínio lógico que levou a um passo dado. Não é isso. Embora às vezes aconteça assim, num processo, mas tudo aquilo é um plano de Deus. Quando a pessoa compreende, foi a semente que nasceu. Fruto de um processo miraculoso, extraordinário, sobrenatural. Você que está aqui olhando para mim, você é alvo, você é obra da ação sobrenatural de Deus. Nós estamos aqui porque há uma mão superior, poderosa, sobre as nossas vidas. É o que Maria respondeu ao anjo e disse: eu não sei como é que vai ser isso, não sei como é que eu vou conceber se eu nunca tive relação com homem algum. Processo natural. Qual foi a resposta do anjo? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não se preocupe com isso, o reino de Deus é sobrenatural. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é mistério. É uma ação de Deus. Não se preocupe com isso. Ore só para Deus regar a semente, porque é lá de frutificar. Segundo aspecto, é o processo do desenvolvimento da semente nascida, que está ilustrado aqui na árvore. Árvore que veio de uma semente pequena.
ilustrada na menor das sementes, mas que venha a ser uma árvore. Eu que passei uma boa parte da minha infância até a adolescência, ajudando e atrapalhando meu pai na roça, plantei muitas coisas. Plantei muitas coisas. Vi muitas delas nascendo. Chegar numa determinada manhã e ver a ponta iniciando verdinha. E eu olhar aquilo, observar aquilo. Dia seguinte já está maior. Semana depois, já está completamente fora daquilo que a gente chamava de leira. Das covas. Ver crescer. E depois eu mesmo colher daquilo. Muitas vezes. E eu colocar ali uma semente de melancia. Uma semente de melancia. Do tamanho de uma unha. Não qualquer unha, né? Uma unha média. Do tamanho de uma unha. E depois de alguns meses, eu colher uma melancia. É extraordinário, não é não? É o mistério e o milagre do desenvolvimento de uma semente plantada. Tão extraordinário quanto o germinar de um grão. Você colocar ali um caroço. Um caroço de jaca. Maior do que uma unha, naturalmente. Tamanho de uma bala. Uma bala graúda, mas caroço de jaca. Na palma da sua mão. E anos depois, uma árvore daquele tamanho. O mistério, o milagre do desenvolvimento. Jesus disse que o reino dos céus é como uma pequena semente que dá uma árvore. É aquela semente plantada no seu coração e produz um gigante espiritual. De um solo raso, sem nada, uma semente ali plantada. E dali vem uma vida e depois muitos frutos. Eu estava agora aqui meditando. A igreja, é só um exemplo. A igreja presbiteriana na América abriu a mão, pegou um jovem, uma semente, é uma ilustração, mas que tem tudo a ver. Pegou um jovem, como uma semente, e lançou no solo brasileiro. Um jovem, chamado Simonton. Ele começou a pregar o evangelho para uma pessoa, duas, três. Poucas semanas depois, tinha um grupo ouvindo aquele jovem. Hoje nós somos milhares de pessoas em torno da mesma palavra, da mesma semente plantada. A árvore cresceu e frutificou para a glória de Deus. Quantos exemplos de uma pessoa com uma jovem que conheci, que chegou no interior da Paraíba, sozinha, mudou de cidade para fazer um trabalho na área da saúde. E ela disse, olha, não tinha ninguém, não tinha uma igreja na cidade, nem Assembleia de Deus.
Nem Assembleia de Deus. Você chega em qualquer cidade, você vai encontrar duas placas, Coca-Cola e Assembleia de Deus. Isso não tinha nem Assembleia de Deus. E ela se sentiu movida para fazer um estudo bíblico em sua casa. E convidar as pessoas que trabalhavam com ela. Eram 3. Das 3 pessoas, apenas uma decidiu ir. E então as 2 começaram a fazer um estudo bíblico. Encurtando uma longa história, em pouco mais de um ano, tinha uma congregação naquele lugar. Hoje tem uma igreja. A semente plantada, germinou, hoje é uma árvore. Na vida do crente é da mesma forma. De um estágio de ignorância, do lado de dentro, a semente plantada vai abrindo a mente, abrindo o entendimento, trazendo luz, mudando o caráter, comportamento, procedimentos, cosmovisão, e tudo vai se ampliando, tudo vai se modificando, é tudo diferente do lado de dentro, vai crescendo, fazendo com que aquela pessoa também cresça como crente, como servo de Deus, como empregado, como patrão, como irmão, como filho, como pai, como mãe, crescendo sempre para a glória de Deus. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou, plantou no seu campo. Na verdade, é menor das sementes, mas crescida se torna a maior das hortaliças, uma árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Essas aves dos céus aqui têm várias explicações, eu não vou entrar no mérito nesta manhã. Mas que, grosso modo falando, ela vem a ser algo útil para muitos. Que esta palavra abençoe seu coração nesta manhã. Abra o seu entendimento, assim como o meu, a fim de que a gente não permita que essa árvore fique mirrada, mas que a gente deixe ela prosperar, crescer, porque nós somos a árvore que Deus plantou, com o propósito de frutificar. Lembre-se das 2 coisas. Primeiro, o mistério. Tudo que se processa na vida de um servo de Deus é misterioso, é obra de Deus. Nós vivemos o espetacular o tempo inteiro. A palavra que sai da sua boca tem que ser uma palavra misteriosa, palavra de vida, palavra de Deus, desde que o Senhor faz a obra. Segundo lugar, lembre-se do processo do desenvolvimento, do crescimento da semente até ser uma árvore frondosa e frutífera para a glória de Deus. Seja assim. Vamos ouvir o coral da nossa igreja.
É o maravilhoso viver do crente. Quero chamar os presbíteros aqui à frente, por favor. E quero convidar você à oração, à reflexão pessoal, individual e intransferível de como anda a sua vida com Deus. O momento da Santa Ceia é um momento da reflexão, que é o que é dito pelo apóstolo Paulo: examine-se um homem a si mesmo. Examinar-se é julgar com sinceridade, com honestidade, como está a sua vida com Deus. E eu vou ler o texto da Escritura de Paulo aos Coríntios. E depois nós vamos orar e você vai partilhar conosco. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que já morreram. Irmãos queridos, esse indignamente aqui está associado à impiedade. Ao homem natural que não discerne, não pode discernir as coisas de Deus. Que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Tomar do corpo de Cristo sem fazer parte do corpo de Cristo é blasfêmia, é afronta à obra que Cristo realizou. Assim como ser do corpo de Cristo e não participar do corpo de Cristo, como está em João capítulo 6, da mesma forma é blasfêmia. É tornar indigno aquilo que Deus tornou digno. É julgar coisa de somenos aquilo que é o que há de mais elevado. Por isso, se você está em Cristo, você pode agora mesmo confessar a Deus os seus pecados de verdade e assim comer do pão e beber do cálice. Se você está sob disciplina eclesiástica, ali é um período estabelecido para você se recolher. Enquanto você estiver sob essa disciplina, não convém que você participe. E se você não deu ainda a pública profissão de fé, se batizou na igreja, entregou sua vida de fato para Cristo, então não faz sentido mesmo você participar ainda. E se você crê em Cristo, sabe que a sua vida é com Cristo, não tem mais dúvida, e não deu sua pública profissão de fé, eu não entendo ainda por que você não fez. Procure imediatamente a classe de catecúmenos, faça o curso, dê a sua profissão de fé, não fique fora, porque essa não é uma ideia de homens.
é uma ideia de Deus. Vamos orar e consagrar estes elementos ao Senhor. Pai, nós queremos primeiramente dar graças ao Senhor por Jesus Cristo, pelo sacrifício realizado para remir os nossos pecados e nos conceder a vida eterna. Te louvamos porque hoje nós fazemos parte dessa história e estamos inseridos no corpo de Cristo. Estamos salvos. Louvado seja o teu nome. Nós tiramos este pão do uso comum, assim como o vinho, esse suco de uva, tiramos do uso comum. E estamos consagrando aqui nesta mesa, para que simbolizem o corpo de Jesus e o sangue que foi derramado na cruz. Senhor, através desse simbolismo, alimenta o nosso espírito, fortaleça a nossa vida, encha-nos com o teu espírito. Em nome do Senhor é que com gratidão oramos. Amém.
Tem alguém aqui embaixo, na galeria ou no coral, que não foi servido? O sangue do Cordeiro derramado, o sangue que nos purifica de todo o pecado, todo. Que é o sangue da nova aliança. Quando você tomar do cálice, na sua alma dê graças a Deus, porque foi pelo sangue derramado que você está salvo. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, diz a palavra do Senhor. Inverta a frase e glorifique a Jesus.